Salvete amici! Hoje vamos comentar o artigo primeiro, né, da questão 1. Eu ia passar diretamente para a questão 2, porque a primeira questão ela trata da Sacra Doutrina, né, do conjunto das verdades católicas, que era o grande projeto de Tomás de Aquino durante a vida dele, era conseguir expor por escrito, né, de maneira mais clara, concisa e orgânica possível, o conhecimento teológico católico. Mas então é importante, porque tem alguns aspectos aqui que nos vão ajudar a entender melhor a doutrina de Tomás. Pensando que a Suma Teológica foi escrita para aqueles que começavam os estudos teológicos, né, no proêmio da Suma, ele mesmo fala que, devido à dificuldade que muitos têm ao começar esse tipo de estudo, né, e o que havia de manuais escritos na época também às vezes não ajudavam, porque estavam um pouco desorganizados. Então vamos lá, o artigo primeiro. Então cada artigo ele começa com um número de objeções. Aqui nesse site que é o Corpus Thomistico, né, onde a gente pode pegar a fonte em latim, que é muito legal. Aqui vem a referência, caso você precise citar. Então, se nós vemos, temos duas objeções para esse artigo primeiro. Esse artigo primeiro vai tratar de que se a sacra doutrina, se a teologia, né, hoje entendemos como termo teologia, é necessária. E temos duas objeções. Uma, que vai tirar como referência uma passagem do livro do Eclesiástico, né? Aqui ele cita, né, não se deve buscar as coisas mais elevadas, né, que estão acima da capacidade do conhecimento. E uma segunda tirada do livro sexto da Metafísica de Aristóteles. Então, isso é interessante porque o Tomás ele tenta fundamentar sempre nas autoridades da época até mesmo as objeções. Então, a primeira objeção quer dizer o seguinte, né, que parece que a sacra doutrina não é necessária. Por quê? Porque já tem as disciplinas filosóficas. Né? Então, além das disciplinas filosóficas, né, não é necessário uma doutrina superior. Por quê? Né? Alien doutrina abere non sit necessário. Né? Por que será que não é necessário haver outra doutrina? Por quê? Porque aquelas coisas que supra rationem sunt, que estão acima da razão, o homem não deve investigar. Homo non debet conari. Segundo o livro do Eclesiástico. Né? Alticiora ten ecclesiaris. Você não investigará sobre as coisas mais elevadas. Mas, né, aqui é a segunda parte do silogismo, aquelas coisas que são objetos da razão, né, que a razão por si mesma pode alcançar, suficientemente são tratadas nas disciplinas filosóficas. Então, o argumento conclui dizendo que seria supérfluo, além das disciplinas filosóficas, ter uma outra doutrina. Então, essa é a primeira objeção. A segunda objeção, que qualquer doutrina ela só é sobre o ente, sobre a realidade, sobre o que é metafísico, aquilo que é. Né? Toda doutrina ela vai pegar alguma parte da realidade, né? Não tem como escapar disso. Né? E aquilo que é verdade sobre essa parte da realidade está sendo tratado. Nihil scitur nisi verum. Né? Que com ente convertitur. Né? Então dizer ente ens it verum, né? Convertuntur, né? O ente e o verdadeiro se convertem, quer dizer, é a mesma coisa quando eu me refiro a algo concreto, eu estou me referindo verdadeiramente e ele tem a mesma existência que aquela coisa. A mesma existência no sentido conceitual, correspondente àquela coisa material ou de experiência que eu tenho. Aqui não é o lugar para tratar disso, porque na questões de veritate é onde que trata mais detalhado. Mas para quem já tem um conhecimento de metafísica, é mais fácil entender, né, das propriedades do ente, que o verum é um dos seus atributos. Toda coisa que existe, ela é verdadeira. Né? Mas de todos os entes todos os entes são tratados
nas disciplinas filosóficas, né? Então, se não existe doutrina a não ser doente e todas as doutrinas são tratadas nas disciplinas filosóficas, também é referente a Deus, né, na Teodiceia, onde essa parte da filosofia é chamada de teologia, né, teologia natural, que está tratando da teologia natural, não da teologia que nós conhecemos, ou ciência divina, né, como diz o filósofo, aqui no caso é Aristóteles, quando ele se refere ao filósofo, no sexto livro da Metafísica. Então não foi necessário, além das disciplinas filosóficas, haver uma outra doutrina. Então essas duas maneiras de negar. A primeira, negando que possamos investigar coisas superiores, né, e que as coisas inferiores já estão tratadas nas disciplinas filosóficas. A segunda, dizendo que já que as disciplinas filosóficas tratam do ente, né, então seria desnecessário, né, não teria por que existir uma doutrina supra-racional, seria a sacra doutrina. Mas o sede contra, né, que é um argumento contra que ele sempre coloca, contraposição com as objeções, ele pega aqui da carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Né? Toda a escritura é divinamente inspirada, né, e útil para ensinar, para argumentar, né, para corrigir, né, e para ensinar de acordo com a justiça. Então pega aqui a base do argumento. E as escrituras não pertencem às disciplinas filosóficas, elas são dados de revelação divina. Porque as disciplinas filosóficas não são dados de revelação divina, são segundo um ratione humano invente, né? São encontradas conforme a razão humana a disciplina filosófica. A disciplina teológica não, ela é conforme a revelação divina. Então, além das disciplinas filosóficas, é útil uma ciência divinamente inspirada, né? Ou inspirada nas coisas divinas, na revelação. E aqui vem o respondeu, que é a parte mais importante da Suma Teológica. O respondeu dicendo quod, né? Tomás sempre aqui vai dar a resposta dele. E é interessante, olha como ele começa. Foi necessário para a salvação humana. Essa é a razão de ser, porque é necessária a doutrina sagrada. Para a salvação humana, existia uma doutrina segundo a revelação divina. Essa doutrina quando segundo a revelação divina, além das disciplinas filosóficas, que investigam segundo a razão humana. Então, a razão humana pode investigar de maneira filosófica, mas foi necessário. E por que foi necessário? Agora ele vai explicar. Primeiro, porque o homem está ordenado, está destinado para Deus, né, como um certo fim, né, como um fim que excede a compreensão da razão. Então, se Deus é muito além do que a razão humana pode chegar, eu preciso de uma doutrina superior que me ensine sobre Deus. A mensagem tem que vir de lá para cá. Segundo dias, o livro de Isaías. Né? Então, citando aqui Isaías. O que os olhos não viram, né? Deus preparou para aqueles que o amam. Que os olhos não viram, então que os olhos não puderam chegar, Deus preparou. E o fim, ele precisa ser preconcebido por todos os homens, né? Pelos homens. É interessante, porque Tomás depois vai falar que o fim, a intenção, ela vem primeiro, depois a execução. Então, se eu não souber qual é o fim, né, o finis do ser humano, como que eu vou saber que caminho trilhar? Então, é preciso que ele seja pré-conhecido para eu saber para que caminho eu vou. Por quê? Porque todas as intenções e ações humanas devem ordenar para este fim. Este fim seria Deus. De onde foi necessário para a salvação do homem que fosse a ele conhecida, revelada por revelação divina, né? Fosse a ele nota, né? Conhecida, que fosse levado a ele por revelação divina as coisas que excedem a razão humana. As coisas sobre Deus que a razão humana pode investigar, foi necessário para o homem, né, ser instruído pela revelação divina. Né? Ad etiam quod dedeo ratione humana investigare possunt,
necessarium fuit hominem instrui, revelazione divina. Então, como se viesse completar a investigação feita racionalmente. Porque a verdade sobre Deus, investigada através da razão, há poucos somente, há poucas pessoas, né, a teologia natural, vamos pensar aqui no caso de Aristóteles, né, um exemplo dos poucos que conseguiram chegar a isso, per longum tempus, né, demorou muito para chegar, e com admixtione multorum errorum, né, e misturado com muitos erros, né, provenientes do homem, ou dos homens. Então, proveniente do homem. Então, se fôssemos trabalhar somente com a razão para chegar nisso, demoraríamos muito, somente algumas pessoas teriam acesso, né, os super inteligentes aí, e que tivessem ainda aberto a questão teológica, isso demoraria muito tempo, né, para poder se conceber alguma coisa. Então, proveniente do homem, né, que provenia do homem, a cuius tamen veritatis conditionem depende toda omnis salus, né, de cuja conhecimento depende toda a salvação humana. Então era uma mensagem, né, uma informação que não dava para esperar o homem chegar nisso, porque ele não ia chegar. É supra-racional. Então, para a salvação de todos, de forma mais conveniente, mais certeira, né, para não errar, necessário foi que das coisas divinas, pela divina revelação, fossem instruídos. Então, os homens precisaram dessa luz vinda do alto. Por isso, necessário foi, além das né, uma tradução que é est, em vez de fuit, além das disciplinas filosóficas, que investigam pela razão, que uma sacra doutrina, uma doutrina sagrada, através da revelação, existisse também. Então ela completa, ela dá aquilo que a investigação racional por si só não é capaz. E aí vem a parte onde Tomás costuma sempre, né, na Suma Teológica, ele responde aquelas objeções do começo. Ad primum, né, para a primeira objeção, se vocês se lembram, era que não poderíamos investigar coisas superiores, segundo o livro eclesiástico. A primeira eu respondo que, né, eu digo que, logicamente que há conhecimentos acima, né, acima da razão humana, e que não dá para o homem conseguir inquirir através da razão, e que são também revelados por Deus, né, e que podem ser aceitos por fé. Então, esses conhecimentos superiores à razão, não pode chegar, são aceitos por fé, de onde também ela pode tratar. Né? Então, a necessidade da doutrina teológica é por isso, né? Porque como essa verdade é por Deus revelada, a Deus revelata, e a razão humana não seria capaz de chegar por si mesmo, é necessário para apoiar a fé, para que se dê esse passo de fé na revelação divina. Plurimas, ibidem subtitur, plurimas supra sensu omnium ostensa sunt tibi, né? Aquilo que está por cima do homem também é conhecimento divino, né? Pertence a Deus esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento supra-humano. E como é Deus que se revela, né? O homem participa dessa revelação, do conhecimento dessa revelação, através da sacra doutrina. Né? Então ela é necessária. O segundo responde Santo Tomás, diversa ratio conoscibilis diversitatem scientiarum inducit. Então, ratio conoscibilis aqui, diversos objetos, né, necessitam de uma diversidade de ciências. Cada objeto tem uma ciência específica para aquilo. E ADN, em conclusão, demonstra astrólogos et naturales. Então, astrólogos daquela época não era igual o astrólogo de hoje, não. Era o astrônomo, né, e o naturalista, o físico para aquela época. Quod terra est rotunda, né, que tenta ver, né, a forma da Terra, a Terra sendo redonda, sed astrólogos per medium matemático e dessa matéria abstracto, né, o astrônomo por meios matemáticos, né, quer dizer, abstraindo a matéria, naturalis autem per medium circa matéria considerada, considera de forma natural sobre a Terra.
Unde nihil prohibe deistem rebus, de quibus philosophicae disciplina tractant secundum quod sunt conoscibilia lumine naturalis rationis. Do qual nada proíbe, né? Sendo as doutrinas filosóficas destinadas às coisas que são conhecidas segundo a luz natural da razão, e as outras ciências tratam segundo o que se pode conhecer. A outra ciência, perdão, aqui é a doutrina sacra, ciência sacra, trata de conhecer aquilo que pode ser conhecido pela luz da divina revelação. Então é interessante, ó, existe o lumine naturalis rationis e o lumine lux, né? O lumen, luminis, lumen divinae revelationis. Então temos dois tipos de luz, a luz natural da razão, que pode investigar a parte racional de tudo o que existe, e a luz da divina revelação, que investiga onde a sacra teologia é necessária para tratar desse material aqui. De onde a teologia, que é a sacra doutrina pertinent, né? Teologia, que é o termo usado em Tomás, às vezes não é igual a gente já conhece hoje. Differt secundo genus ab illa teologia, que pars filosofia ponit. Aqui ele faz uma distinção lá. A teologia que se destina à sacra doutrina, né, às verdades reveladas, é diferente segundo um genus, segundo o seu jeito, né, a sua forma, daquela teologia que pars filosofia ponit. Daquela filosofia que é parte daquela teologia que é parte da filosofia, nesse caso a metafísica, ou a teodiceia, se queremos chamar assim. Bom, isso é por hoje. Isso é tudo por hoje. E se tiver alguma dúvida, comentário, eu peço que vocês coloquem aí embaixo que será resolvido pouco a pouco. Salvete, amigo.